Eu sou Paulo Alexandre Marques e nessa aula extra nós vamos dar continuidade ao estudo dos métodos descritivos, agora estudando a mudança de plano. E para a gente poder estudar essa mudança de plano, é bom relembrar aqui alguns detalhes importantes que a gente vai precisar para poder operar essas mudanças de plano. É bom lembrar o seguinte, numa épora, essa linha de terra, que a gente escreve esses dois tracinhos aqui, tem um significado importante. Significa o quê? Quando eu coloco esse tracinho aqui embaixo, que essa região aqui, de baixo, daqui para baixo, é uma região onde as projeções horizontais são positivas, ou seja, onde os afastamentos são positivos. Então, qualquer desenho que eu tenha aqui embaixo, de reta ou de ponto, significa o quê? Que os afastamentos desses elementos são positivos. Se por acaso eu quiser desenhar um afastamento negativo, ele vai cair aqui em cima, como a gente já estudou anteriormente. Há diedros em que o afastamento é negativo e ele termina aparecendo em épora aqui em cima. Mas isso tem um significado muito importante relacionado com esses dois tracinhos aqui. Significa também que toda essa região aqui de cima é uma região onde eu vou inscrever todas as cotas positivas. Cotas positivas aqui em cima. E aqui embaixo, afastamentos positivos. E isso é determinado por esse tracinho que fica abaixo da linha de terra. Se as cotas forem negativas, também elas vão ser escritas aqui, cotas negativas, nessa região. E aqui em cima, cotas positivas e afastamentos negativos. Afastamentos negativos. Então, a gente precisa entender o seguinte, veja. Se por acaso eu colocar essa linha, a linha de terra que aqui estava horizontal, eu colocar ela aqui na vertical, a linha de terra, mas colocar os dois tracinhos aqui, significa o que? Esse tracinho determinou agora que essa região aqui é a mesma como acontecia quando ela estava na horizontal. A região para onde fica o lado desses dois tracinhos é onde tem afastamentos positivos e cotas negativas. Aqui também continua nessa parte de cima da linha de terra os afastamentos negativos e as cotas positivas, certo? Radicalizando mais ainda a mudança, eu poderia fazer isso até de cabeça para baixo. Eu colocaria aqui a linha de terra e os dois tracinhos para cima. Significa o quê? Esse tracinho é quem determina que a região para o lado do traço será a região dos afastamentos positivos e das cotas negativas. E aqui fica a região das cotas positivas e dos afastamentos negativos. Tudo porque esse tracinho aqui é quem determina. Se eu inverter isso aqui, colocar o contrário, continua correto. Os afastamentos positivos estão aqui para o lado do tracinho. As cotas negativas também estão para o lado do tracinho. E acima da linha de terra, as cotas positivas e os afastamentos negativos. Então, não importa a posição que está esse desenho em épora. Sempre os afastamentos positivos e as cotas negativas vão acompanhar o lado onde está esse traço. E as cotas positivas e afastamentos negativos vão estar acima da linha, lado contrário desses tracinhos. É que a gente está acostumado a sempre ver ele nessa posição. Mas agora, com essa questão de mudança de plano, nós vamos terminar desenhando ele em diversas posições.
e vamos ter que nos orientar a partir desses dois tracinhos. Outra coisa importante é o seguinte: numa mudança de plano, a gente tem o plano original, que é a linha de terra original com esses tracinhos aqui. Quando eu quiser criar uma outra linha de terra para fazer uma mudança de plano, eu posso criar ela em várias posições e colocar o tracinho definindo a região, como eu já expliquei anterior. Só que a segunda linha de terra a gente vai colocar dois tracinhos para determinar que a primeira linha de terra original é essa com um tracinho, a segunda com dois. Se eu fizer no mesmo processo geométrico mais uma, digamos que eu queira colocar uma outra aqui, o que é possível acontecer, eu vou colocar então já três tracinhos nessa linha de terra. E assim por diante. Tantas movimentações que eu fizer com os planos serão as quantidades de tracinhos que terão aqui, constarão aqui. Primeiro original 1, o segundo 2, o terceiro 3 e assim por diante. Geralmente a gente faz uma ou duas mudanças de plano só para atingir os objetivos. Mas se for necessário mais mudanças, se forem necessárias mais mudanças, aí teremos mais tracinhos. E sempre o que? O lado do traço vai ser a região dos afastamentos positivos e das cotas negativas. E acima, afastamento negativo e cota positiva. Aqui, nessa região onde está o lado do traço, serão afastamento positivo e cotas negativas. Aqui em cima dele, afastamento negativo e cotas positivas. A mesma coisa aqui, como a gente já está acostumado. Acima da linha de terra, afastamento negativo e cotas positivas. E aqui abaixo, do lado do tracinho, afastamento positivo e cotas negativas. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque com as mudanças de plano nós vamos fazer esses movimentos e temos que estar bem conscientes disso, que deve permanecer dessa forma. E se a gente quiser fazer alguma mudança de diedro, por exemplo, basta, se eu quisesse, por exemplo, transformar completamente essa original aqui, era só fazer uma outra linha igual e colocar esse tracinho para o lado contrário. E o desenho permanecendo o mesmo, significa que eu teria mudado o diedro, porque aí os afastamentos deixariam de ser positivos para serem negativos e vice-versa. Então, com isso a gente já pode dar entrada no estudo sobre mudança de plano, que eu considero um dos procedimentos mais fáceis que tem de fazer dentre esses que a gente está estudando. E nessa aula extra nós vamos dar continuidade ao estudo dos métodos descritivos, observando agora a questão da mudança de plano. Então, como eu fiz nos outros métodos, na rotação e no rebatimento, eu vou fazer uma explicação primeiro em 3 dimensões, para a gente ter uma ideia mais aproximada do que é que acontece quando a gente faz uma mudança de plano, e depois a gente passa a trabalhar só com as projeções, que é o normal da geometria descritiva. É o objetivo da geometria descritiva, trabalhar só com as projeções. Mas vamos entender no espaço o que é que realmente acontece quando a gente faz uma mudança de plano. Na minha opinião, é uma dos métodos mais fáceis que tem de se encontrar uma verdadeira grandeza de uma reta, por exemplo. Nesse caso da mudança de plano, não é a figura que vai mudar de posição, porque na rotação a gente muda o objeto de posição. No rebatimento a gente muda o plano onde o objeto está de posição e coloca ele numa posição adequada. Nesse caso aqui, a gente vai deixar o objeto onde está e vai fazer a mudança do plano. No caso, a gente vai criar um novo plano numa situação favorável que leve a encontrar a verdadeira grandeza de uma reta. Então vamos ver aqui no desenho como é que isso funciona. Eu vou criar logo aqui, como sempre, uma perspectiva
de um duplo plano de projeção com o plano horizontal e o plano vertical, para nele a gente desenhar uma reta e suas projeções. Então vamos ver. Aqui eu já tenho o plano π e eu tenho um plano π'. Nesse plano π eu vou desenhar aqui a projeção de uma reta genérica. Ela é oblíqua aos dois planos. Aqui está a projeção horizontal da reta. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Vamos criar agora a projeção vertical dessa reta. A projeção vertical dessa reta a uma certa altura aqui, o ponto B', e a uma certa altura que é a cota aqui, o ponto A'. E aqui a gente faz a outra projeção. E a reta propriamente dita, ela vai estar aqui no encontro dessas projeções. A reta propriamente dita, oblíqua, está aqui, ó. Uma reta genérica, o oblíquo, também chamada de reta qualquer, porque ela está inclinada em relação à linha de terra. A projeção horizontal está inclinada em relação à linha de terra e a projeção vertical também está inclinada em relação à linha de terra. Então ela é oblíqua aos dois planos de projeção. E é justamente nesse caso que a gente tem que fazer alguns artifícios para encontrar a verdadeira grandeza, uma vez que ela não se apresenta por si mesma diretamente. Então eu vou pegar aqui uma caneta vermelha para a gente fazer as mudanças necessárias. O que é que eu vou fazer? Bom, eu preciso tornar essa reta aqui, essa projeção horizontal ou essa vertical, paralela a algum plano. Como ela aqui não está paralela, o que é que eu posso fazer? Eu crio um plano novo, de forma que esse plano novo gere um novo sistema onde essa projeção seja paralela a ele ou essa projeção seja paralela a ele. Se a gente colocar essa projeção aqui como paralela, que é a projeção horizontal, a gente vai estar criando uma reta do tipo frontal, onde a verdadeira grandeza vai aparecer no plano vertical. E se eu colocar um plano onde essa projeção vertical seja paralela a ele, eu vou estar criando uma reta do tipo horizontal, onde a verdadeira grandeza aparece aqui no plano horizontal. Mas no caso eu vou optar por uma reta do tipo frontal. Então vamos ver. Para ela ser frontal, eu vou ter que criar um plano paralelo a essa projeção. Então vamos lá. Eu vou criar esse plano aqui, com essa linha vermelha aqui. É como se eu estivesse criando um novo plano vertical, porque o horizontal continua sendo esse, mas o vertical é um plano novo. E quando eu crio um plano numa posição favorável aqui, vamos chamar esse plano de π', eu coloquei ele paralelo a essa projeção, e com isso eu crio um novo sistema. Então ó, eu jogo aqui uma linha, eu crio aqui uma linha de chamada, como a gente sempre faz em todos os sistemas. E no caso, quando eu criei um novo plano, o que é que eu fiz? Eu mudei as posições dos afastamentos. São novos afastamentos. Aqui o A tem um afastamento menor do que B originalmente, mas quando eu coloco um plano aqui que deixa o A e o B com o mesmo afastamento, eu criei uma projeção de uma reta frontal. Porém, as cotas têm que permanecer com o mesmo valor. Então, qual era o valor aqui que eu tinha originalmente na cota de A? Eu vou ter que manter aqui no novo sistema essa mesma cota, que aproximadamente fica aqui. Então, esse é o A'1, vamos chamar de A'1. O B, que tinha
essa cota, nesse novo sistema, vai ter que permanecer com essa mesma cota, que é aproximadamente aqui, ó, a mesma distância. Essa distância aqui é a mesma distância daqui no novo sistema, porque a cota permanece a mesma. Então digamos que esse seja o B'1, e com isso eu vou ter aqui uma nova projeção vertical nesse novo sistema. Olha aí, nesse novo sistema, essa é a nova projeção vertical que está em VG, e esta aqui continua sendo a projeção horizontal, que não está em VG. Mas veja a diferença, a projeção vertical antes era essa, agora é essa em verdadeira grandeza. O que eu fiz foi criar um plano vertical numa posição favorável. É como se eu pegasse esse plano aqui e mudasse ele de posição, jogando ele para cá, numa posição favorável. Eu só fiz mexer o plano. Não mexi no plano horizontal, mexi só no plano vertical, arrastando ele para cá, sem mudar a altura das cotas. As cotas permaneceram a mesma, eu só mexi no plano, na posição do plano. Então é isso, é uma coisa muito simples. Talvez essa perspectiva que eu fiz aqui para facilitar o entendimento seja, como nos outros casos, muito mais difícil de entender do que no épora. Mas eu me sinto obrigado a mostrar aqui em 3D para que o aluno possa compreender o que é que realmente acontece no espaço. Então vamos ver em épora, que é muito mais simples, o que foi que aconteceu aí. Veja, se a gente tinha aqui originalmente uma linha de terra nessa posição, e a gente tinha uma projeção de uma reta oblíqua, aqui está o A e aqui está o B, tendo também aqui, ó, na projeção vertical, também uma reta inclinada na projeção vertical, A e B, A' e B'. Isso aqui caracteriza uma reta do tipo oblíqua, ou uma reta genérica, ou uma reta qualquer. O que é que eu faço então? O que é que eu fiz aqui com o plano para que essa reta se torne uma reta do tipo frontal? Se eu fosse fazer uma rotação, eu aproveitaria essa mesma linha de terra, giraria colocaria meu compasso aqui, daria um giro e traria essa projeção para uma posição paralela à linha de terra. Mas agora eu vou deixar ele aí parado e vou criar uma nova linha de terra aqui, numa posição favorável, que é uma posição paralela a essa reta, criando um novo sistema. No caso, essa reta que representa a projeção horizontal está no setor positivo do sistema. Eu vou manter ele no mesmo setor positivo, colocando esse tracinho aqui. Ele vai ficar abaixo da linha de terra, vai continuar sendo positivo. E vou então fazer um novo sistema. Então eu tenho que levantar aqui, ó, novas linhas de chamada nesse sentido, nesse novo sentido, perpendicular à nova linha de terra. E vou recolocar a cota, que é esse valor aqui, aproximadamente 0,6 milímetros. Vou transferir essa mesma cota para cá, para esse novo sistema. 0,6 milímetros vai cair aproximadamente aqui, e esse será o A'1 aqui. A cota de B também será transferida para esse novo sistema. Essa cota de B, aproximadamente 2,5 cm, vem para cá também. Esse é o novo B'1. E aí eu vou unir aqui o A'1 ao B'1 e vou achar a VG da reta. Então veja como foi simples. Em vez de girar essa projeção ou rebater essa projeção de forma que ela ficasse numa posição paralela à linha de terra, eu criei uma nova linha de terra. Inclusive ela tem que ter dois tracinhos, porque essa é a segunda. A primeira tem um tracinho só, a segunda tem dois. E aí eu coloquei uma nova linha de terra paralela a essa projeção horizontal,
transferir esse valor aqui da cota para cá, e o valor desta cota aqui para cá, para o novo sistema. Então isso aqui é igual a isso aqui, e isto aqui é igual a isto aqui, mesmo valor. Eu fiz a mesma coisa que eu faria se tivesse feito uma rotação. Transferi aqui os valores da cota e encontrei a VG. Quer dizer, é uma coisa simples, muito mais simples do que isso aqui. Mas é importante que seja compreendido tudo. Bem, eu vou fazer agora um novo exemplo onde eu não vou mexer no plano vertical e sim no horizontal, só para a gente fixar melhor essa ideia. Nesse caso aqui eu peguei o plano vertical, trouxe para essa nova posição paralela a essa projeção. Eu vou pegar no próximo exemplo esse plano horizontal e vou girar ele de forma que ele fique paralelo a essa projeção vertical, criando assim uma reta do tipo horizontal. Mas isso vai ser no próximo exemplo. Se você gostou desse vídeo, marque gostei na nossa página do YouTube. E se quiser continuar acompanhando nossas aulas, você pode se inscrever no nosso canal.